temos realmente um convidado ilustre hoje, Jorge Croado, advogado estagiário, ex-árbitro de futebol, e que nos vai dar realmente aqui algumas nuances sobre a nova ocorrência, que é o enquadramento de pandemia, e tendo em conta também o enquadramento geral que associa também a este tipo de enquadramento novo na farmácia. E eu penso que também podemos começar em breve. Jorge, estamos preparados? Eu estou, por É? mim. Eu vou fazer aqui a É. partilha do ecrã, uma vez que o Gonçalo teve aqui alguma dificuldade. Eu faço aqui a partilha do ecrã e vamos arrancando então. Ok, pronto. Os temas que iremos abordar hoje são alguns temas que são, digamos, do enquadramento em direito em saúde, e vamos falar um bocadinho de tudo, e estaremos abertos também às perguntas que nos quiserem colocar, em particular ao Dr. Jorge Croado. E iremos começar por o tema do layoff. Aqui passo a palavra, Dr. Jorge, força. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Agradeço o convite que me foi dirigido. É com muito gosto que colaboro nesta sessão e estarei disponível dentro das minhas capacidades para responder àquilo que houver necessidade. A situação que todos nós atravessamos promoveu por parte do Governo, e não importa se atempada ou atrasadamente, isso é outra conversa para outras núpcias, algumas diretivas que têm a ver com a atividade económica. As farmácias estão inseridas numa atividade que, por determinação governamental, exige uma constante e permanente exercício. O layoff, na sua plenitude, afirma-se de algum modo impossível ou muito dificultado. Naturalmente que quem não tiver atividade o poderá exercer, mas tem que o justificar plenamente. Nas farmácias isso é um pouco mais difícil, independentemente de todos a reconhecermos que pelas circunstâncias que todos vivemos, com a população a deixar de frequentar os centros de saúde, estes também não prestarem a melhor atenção e os melhores cuidados. Também a redução na afluência aos hospitais, o recurso às farmácias diminuiu, independentemente, no início de março, ele ter crescido exponencialmente em algumas circunstâncias, tanto quanto sei, o volume de vendas terá aumentado 4 a 5 vezes. E agora, naturalmente, as pessoas estarão na posse de um armazém de medicamentos que irá durar durante 1 ou 2, eventualmente 3 meses. Mas para aquelas farmácias que neste momento, e passado esse afluxo extraordinário, viram de crescer o negócio dentro do volume que é admitido pela lei, 40% nos últimos, no valor médio relativo aos últimos 2 meses, há sempre a possibilidade de poderem recorrer ao layoff. Porque farmácia, o layoff pleno será um pouco, ou até, como já disse, difícil. O layoff parcial, em meu entender, é aquele que para o ramo de negócio mais se aplica. O layoff parcial permite a colocação de alguns trabalhadores nesta situação e outros a laborarem. Quando me falaram sobre o tema das farmácias, eu pensei, acima de tudo, não nos que estão no front office, mas principalmente nos que estão nos serviços administrativos, em armazém, por exemplo, em que sempre haverá a possibilidade de redução face ao volume de negócio que existe. Mas também o front office também permite a redução parcial do número de empregados, porque podem recorrer. Quais as vantagens e quais as desvantagens? As vantagens é uma redução para a entidade patronal, é uma redução nos encargos, obviamente.
Para o trabalhador, há um prejuízo, que é a redução salarial em cerca de 1/3. Porque os outros 2/3, 70% serão suportados pelo Estado, terão já ouvido com certeza, no mínimo 635 euros, no máximo 1905, até um máximo de 1905, e o restante 30% será suportado pela entidade patronal. A entidade patronal retira um outro benefício, que é o não ter que pagar à Segurança Social a percentagem devida, aquela percentagem que a entidade patronal entrega à Segurança Social de per se. O trabalhador continua na mesma a descontar, mas sobre só o valor que recebe e não sobre o valor bruto do salário normal. O subsídio de férias e o subsídio de Natal não se incluem no valor recebido enquanto layoff, mantém-se na íntegra sobre o montante global recebido, o montante bruto, será pago, continuará a ser pago aqueles que o pagam em duodécimos, quem o pagar de uma forma única, falo lá na ocasião devida. A manutenção em layoff dos trabalhadores, se houver a possibilidade da entidade patronal colocar esses trabalhadores numa situação de formação profissional, há ainda uma outra vantagem para a entidade patronal, a qual é de o trabalhador estar em formação, recebe esse montante, poderá o trabalhador receber mais um montante pela formação, pago pelo Instituto de Formação Profissional, mas a entidade patronal, fim do período de estado de emergência, terminando o layoff, através dessa formação dos trabalhadores, pode beneficiar de um contributo de 635 euros, valor único, por cada um dos trabalhadores que esteve em formação, desde que haja essa possibilidade de colocar os trabalhadores em formação. Não existindo estes 635 euros, o Estado não paga. Isto para a situação de layoff parcial relativamente aos trabalhadores que a empresa possa ter ao seu serviço. Há uma outra circunstância que é suscetível de acontecer e que pode muito bem ser aproveitada e adotada pelos diversos estabelecimentos. E é ele qual? A redução do horário. A redução do horário, que pode ser comunicada à Segurança Social e que esta comparticipa também, tem um contra. É quanto menor for o tempo de redução, menos vantajoso se revela para a entidade patronal. Justifica o pedido de apoio se essa redução for de mínimo 30% na carga horária. Se for só de 20%, o valor é tão ridículo que, eventualmente, até mesmo a Segurança Social não irá comparticipar. Mas há outra particularidade. Podem perfeitamente reduzir o horário de trabalho em acordo com os trabalhadores, fazer turnos, dividi-los em turnos e manter o salário usualmente pago ao trabalhador, aquilo que pagam mensalmente, continuando a pagar esse salário. Reduzem-lhe o horário e criam um banco de horas a crédito da entidade patronal. Isso é lícito fazê-lo. Da mesma forma que o trabalhador, quando faz horas extraordinárias, pode e deve criar o banco de horas a seu favor, nesta circunstância, o banco de horas poderá ser feito a favor da entidade patronal. E já não há intervenção da Segurança Social. Isso é um acordo estabelecido entre os trabalhadores. Naturalmente, que se isto acontecer, haverá sempre que dar atenção à especificidade própria do trabalhador no que diz respeito ao apoio familiar que ele possa ter que prestar. E aqueles que tiverem crianças menores ou alguém à sua responsabilidade a quem tenham que prestar atenção e ajudar, há sempre que... Penso que este slide é o último que falta, também para não demorar muito mais, mas também já abordou parte destas questões, não é? Sim. Talvez dizer apenas no que diz respeito ao item agilização administrativa, isto para recorrer ao layoff
é feito no site da Segurança Social Direta. Há um formulário. Formulário esse que é preenchido com os elementos da entidade patronal e comporta também a identificação dos trabalhadores que vão entrar nessa situação. É referida a data a partir de qual a data que efetivamente se perspectiva terminar. Esse formulário terá também a identificação do responsável contabilístico, que seja reconhecido, oficialmente reconhecido. Aqui compete-me fazer um alerta que é muito pertinente, deixem-me que vos diga. O sistema e o modo como é requerido o layoff está muito simplificado, sem dúvida. Já não tem a obrigação, não exige a obrigação consignada no Código de Trabalho, em que os trabalhadores tinham que manifestar a sua aceitação. Isso não é exigido, não é obrigatório remeter uma declaração de cada trabalhador ou uma declaração da Comissão de Trabalhadores, nada. No entanto, embora seja agilizado e fácil, ele tem algumas ratoeiras, que são as contraordenações por falsas declarações. Contraordenações essas que são muito penalizantes e que podem ser entendidos como, e serão entendidas como crime. Crime igual, que é equiparado ao crime fiscal. E o crime fiscal impõe pena efetiva, não pena suspensa. Tempo mínimo de 2 anos. E as coimas podem atingir 20 vezes os valores que estejam em equação. Portanto, será bom sempre que a entidade patronal, se tiver que recorrer ao layoff, espelhe e de uma forma bem transparente a razão e o motivo porque o leva a recorrer a esse apoio. Porque a inspeção vai ser feita. Não será feita seguramente no espaço de uma semana, 15 dias ou um mês. Mas quem recorrer ao layoff vai estar sujeito a essa inspeção. E serão pedidos determinados comprovantes. Não é assustar, mas é alertar, e com o devido respeito e consideração por todos aqueles que nos ouvem, mas nós vivemos em Portugal e sabemos como funciona a nossa sociedade. E não adianta estarmos a escamotear esta realidade. Portanto, faço um alerta para quem tiver necessidade de recorrer, oxalá que assim não seja necessário, mas se tiverem que o fazer, que o façam dentro daquilo que está consignado na lei, porque depois a penalização, se não for verdade, é pior a emenda que o soneto. Eu penso que, de forma resumida, abordámos alguns dos temas que talvez mais importantes, tendo em conta o enquadramento atual. Agora estarão abertas perguntas e questões que queiram colocar, e o Dr. Jorge Croado responderá, claro, dentro das suas dentro da abordagem requerida, claro. Quem quiser desligar o microfone e falar diretamente, se não podem colocar a pergunta pelo chat também. Okay. Só aqui, se ninguém faz uma pergunta, eu avanço só aqui com uma pergunta, mais por esclarecimento. Os postos de trabalho que criámos... agora tu tens. Desculpa. Toda a gente compreendeu a pergunta? Eu não. Lamento informar, mas não consegui perceber. Eu vou mandar assim por mensagem para ver se é mais fácil às vezes. Ok. É que não deu para perceber mesmo. Pois não. Skype hoje está traiçoeiro, não é? Sim, Jorge, eu não sei se entretanto depois o senhor voltará a colocar a questão, mas só para aqui perguntar,
Como é que é feita a fiscalização? Ou seja, neste momento já existe uma forma de fiscalização por causa da questão da aplicação das coimas e dos layoffs fraudulentos? Os inspectores da Segurança Social, da Autoridade Tributária e também da ASAI. A Segurança Social e a Autoridade para as Condições de Trabalho estão a recorrer a inspectores de outras áreas, da ASAI e da Segurança, portanto, das entidades, das autoridades tributárias também, para inspecionar as contas. Vão constituir um grupo específico, alargado, com a incumbência naqueles que detectarem ou pensarem, o que é sempre subjetivo, que pode haver ali algum engano, alguma falcatrua, de inspecionarem. Existe já uns vários milhares de entidades, de empresas que recorreram ao layoff. Eu posso dizer particularmente, sei de uma empresa que pôs ou que informou os trabalhadores que iriam para layoff, colocou-os em casa, estão a desempenhar teletrabalho, que não é permitido, porque estão em layoff, não é permitido fazer teletrabalho, e vai-lhes pagar em função do layoff. Houve já um trabalhador que lhe pediu a informação e confirmação da entrega do requerimento na Segurança Social, a entidade patronal não fez. Cuidado, porque uma denúncia dessa natureza também encerra uma coima, uma contraordenação e um crime que são seguramente punidos e vão ser seguramente punidos de uma forma muito dura. Porque para situações de exceção, medidas de exceção. É esse o entendimento que se faz e que é entendível a partir da lei que determinou o estado de emergência. Não sei se me estão a ouvir, Jorge. Estou, como eu creio que me terão ouvido também. Perfeitamente. Mais perguntas. Celso, eu estou a ouvir-vos com falhas. Eu agradeço já, não sei se vou conseguir manter a net por muito tempo. Celso, faz tuas honras. Sim, a questão do layoff, não sei se ficou tudo esclarecido. Eu penso que, não sei se o doutor Jorge Corbado tem algum tipo de exemplo de como se pode processar em relação a nível de avaliações de faturação, só para talvez... A avaliação é feita em função da faturação dos últimos 2 meses, isto é, em março, vamos supor que março, houve um determinado valor de faturação. Março, como disse logo de início, é reconhecido como tendo existido um pico de faturação, porque as pessoas recorreram às farmácias para adquirir e anteciparem a aquisição de medicamentos. Portanto, em alguns casos, houve um aumento de 4 ou 5 vezes. Esse valor será avaliado com o mês de fevereiro, faz-se a média. E agora, no mês de abril, constata-se que houve um decréscimo abrupto, porque as pessoas deixaram de recorrer à farmácia. E esse decréscimo, se é superior a 40%, igual ou superior a 40% ao valor médio dos 2 meses anteriores, ou dos 2 meses homólogos do ano passado, pode recorrer-se àquilo que a lei consignou para layoff. Situação, considerando, por exemplo, o mês de fevereiro e março, uma baliza, não é? Pois, por causa daquela questão dos 40% de quebras de faturação, imaginando que o mês de março seria um mês excepcional de faturação, quer dizer que depois em abril ou maio poderá ser fácil acontecer uma quebra de 40%. O que é que eu queria perguntar aqui? Se mesmo que falou, podia ser o período homólogo, imaginando fevereiro e março do ano anterior, ou fevereiro e março deste ano. Isto é uma escolha? Ou a quebra
quebra tem que efetivamente ser maior do que, por exemplo, fevereiro e março enquanto período homólogo do ano anterior? Preferencialmente, a avaliação deve ser feita aos últimos 2 meses, à média dos últimos 2 meses. Contudo, como há essa particularidade do acréscimo de negócio em março, sobretudo no início de março, haverá sempre a possibilidade, no caso concreto das farmácias, de demonstrarem que o acréscimo foi devido exatamente à situação provocada pelo Covid e ao confinamento das pessoas nas suas residências. O período homólogo do ano anterior é lícito ser evocado e ser demonstrado. Tem é que o contabilista demonstrar de forma clara que é exatamente pelo acréscimo existente no início de março que houve um pico de faturação em março e que o decréscimo em abril está em consonância com o período homólogo. Está em consonância? Não, está em desequilíbrio com o período homólogo do ano anterior e do valor médio dos meses anteriores. Fiz-me entender? Perfeitamente. Eu penso que agora podemos avançar à outra pergunta que foi colocada. Podemos? Por mim, eu não estou a ouvir. Eu vou ler, Dr. Jorge. A Sandrina coloca a pergunta. Relativamente ao banco de horas a favor da entidade patronal, o funcionário terá de compensar essas horas sempre que a entidade patronal decida? De preferência, as horas deverão ser usadas de acordo com as necessidades da entidade patronal e também com a aceitação do trabalhador, como é evidente. Não sei como é que é feita a retribuição, por exemplo, em termos de horas extraordinárias, quando necessário, ou quando funcionam em turno noturno, para além da hora normal de elaboração, que é, creio, às 19. Não sei como é que isso funciona, a compensação. Essa compensação pode ser feita dessa forma. Claro. Perdão, Celso? Eu penso que as farmácias ajustam também caso a caso, mas há uma métrica usada de forma a que seja adequada à equipa toda e de forma a que estejam todos em consenso. Acima de tudo, é apelar ao bom senso, certo? Sem dúvida. Aqui põe-se sempre a questão do bom senso e será bom que ele exista. No entanto, a entidade patronal pode, se exerceu essa prática de constituir um banco de horas a seu benefício, se manteve a retribuição salarial na íntegra, estando o trabalhador em horário reduzido, tem a entidade patronal a preferência na determinação da utilização do banco de horas. Ok. Dentro dos padrões habituais dos horários que estavam estabelecidos. Exatamente. Contratos e por aí fora, certo? Claro. Exato. Faz todo sentido. Ok, eu penso que, Gonçalo, mais pontos a abordar, já ficou bastante extensa, tendo em conta as quebras que tivemos com a internet. Eu acho que já se estendeu bastante. Resta-nos realmente agradecer e possivelmente deixar no ar, se o Dr. Jorge Croado não se importar, deixar no ar uma segunda vinda, porque claramente, não só pelas quebras, mas pelo assunto que agora após a renovação do estado de emergência, novamente, que está para breve, não é? Será dia 14, mas que irão surgir certamente mais questões. E agradecer, em nome da empresa e em nome pessoal, não é? Ao fim e ao cabo, pela presença, Jorge. Obrigado. De nada, é sempre um prazer. E Tudo bom para todos. A segunda sessão, às 16h30, para quem esteve presente e queira partilhar a informação com outros colegas da farmácia ou outros interessados, teremos então a segunda sessão. E a agradecer também a presença do Dr. Jorge Croado e de todos os participantes nesta sessão. Muito obrigado.